Os Conflitos da Vida, é a revista nossa. E ali nós temos aprendido a lidar com muitas situações, entender as situações dos conflitos que nós temos. E pensando sobre isso, né, comecei a refletir sobre a questão do conflito. E quantos conflitos nós temos em nossas vidas, né? E eu pergunto para os irmãos, qual é o seu conflito? Que tipo de conflito você tem? Você tem uma rusga com alguém? Você tem um problema com seu patrão? Você tem um problema com seu vizinho? Você tem um problema com a sua esposa? Você discutiu essa semana no trânsito? Geralmente é isso que vem à nossa mente, né? As discussões, os embates. Eu queria trazer para os irmãos uma reflexão um pouco mais, né, apurada, estendida sobre a questão dos conflitos, das lutas, dos embates, das guerras, dos confrontos que nós temos. E queria que os irmãos pensassem quando você precisa decidir determinada coisa na sua vida, e às vezes coisas até simples, você está diante de um suposto conflito, porque você precisa decidir se faz isso, se faz aquilo. Pode parecer assim muito simplista a gente poder falar assim, mas isso aí são decisões do dia a dia, mas não deixa de ser algum tipo de confrontação que você tem. Eu preciso fazer assim, eu preciso fazer assado, como eu faço isso? Qual é a receita? Qual é o padrão que você usa para decidir as coisas, para se colocar do lado desse, do lado daquele, para falar, eu concordo com isso, eu concordo com aquilo? Quais são os padrões utilizados? Você tem vários padrões, né? Você tem vários padrões. Para determinada coisa você usa um padrão, não, esse tipo de assunto eu resolvo assim. Agora, esse outro tipo de assunto eu resolvo de outra maneira. É assim que nós vivemos, será? Então, eu gostaria de trazer, irmãos, a carta, o livro de Tiago, que vai falar um pouco sobre essas questões. De onde elas nascem, como ela transita na nossa vida, como nós devemos agir em meio a essas lutas, a esses combates, a essas... Tiago vai falar um pouco sobre isso. O livro de Tiago, irmãos, para a gente entender melhor, Tiago está falando, ele escreve uma carta para os cristãos judeus, né, que estão dispersos, né? Houve ali um momento em que eles são dispersos, são expulsos ali da região deles ali, e eles são dispersos. Fala-se sobre as 12 tribos dispersas, né? Se a gente for ver o começo de Tiago lá, o capítulo 1 vai falar sobre isso. Que ele está falando para esse tipo de ouvinte. É esse tipo de ouvinte. E quando nós imaginamos que... Então vamos imaginar aqui, irmãos, façam o exercício comigo. Cada tribo dessa é uma igreja e ela é espalhada por várias regiões. Vamos imaginar aqui do nosso país. Várias regiões. Elas saem todas do mesmo lugar e se espalham pelo Brasil afora. Tá certo? Então cada um vai encontrar o quê? Em cada região vai encontrar um tipo de cultura, um tipo de pensamento, uma forma de viver. E nós falando aqui das tribos, né? As idolatrias, as religiões, cada um vai encontrar. E vão estar como? Vamos estar inseridos, vamos estar junto ali, com aquelas tradições, enfim. Vai ser um povo que saiu de um lugar, que estavam todos juntos, e foram espalhados para isso. E quando a gente olha dessa forma, Tiago estava falando para pessoas que tinham
de determinada forma, sendo influenciados por outros povos, né? Tinha uma carga de influência ali, umas maiores, outras menores, mas tinha uma carga. Então, é esse público que Tiago está falando. E quando nós olhamos para nós, irmãos, como igreja, nós estamos aqui, mas nós também estamos espalhados, ou não? Nós estamos espalhados no nosso serviço, nós estamos espalhados na nossa escola, nós estamos também colocados em situações que não são a nossa, mas que nós vivemos ali. Então há uma semelhança de público, né? Vamos falar assim bem a grosso modo, tá, irmãos? Só para que a gente possa entender a palavra que eu vou trazer para os irmãos. Tá certo? Então Tiago, ele traz, lembrando que preste bem atenção aqui, todos aqui comigo, se eu falar Paulo, vocês entendam Tiago, tá bom? É só uma pequena. Mas Tiago, eu vou falar Paulo qualquer hora dessa. Mas é Tiago, tá? Então Tiago, a carta dele traz ele traz uma carta, um livro que fala sobre a fé, fala sobre questões práticas da vida do cristão, né? Então o objetivo de Tiago a escrever para esse povo, né, para essas tribos, era oferecer orientação prática sobre como viver uma vida de fé autêntica em meio às adversidades. É o que nós ouvimos, irmãos, todo domingo aqui. São lições para a nossa vida, para que nós possamos viver lá no mundo, porque nós estamos no mundo, né? E precisamos viver de uma forma que o Senhor aprova. Então, ele queria encorajar os crentes a perseverarem nas provações e buscarem a sabedoria divina e demonstrarem sua fé através de ações concretas e a manterem um comportamento ético e moral elevado. Além disso, Tiago abordou questões como o controle da língua, a importância da humildade e a necessidade de submeter à vontade de Deus. Essa é, basicamente, bem resumida, o livro de Tiago, irmãos. E hoje nós vamos falar o capítulo 4, tá? Então, o título aqui da minha palavra hoje é a humildade que transforma conflitos. A humildade que transforma conflitos. Acompanhe comigo na leitura da palavra que diz, lá em Tiago, capítulo 4, verso 1, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam da vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele os exaltará. Então, irmãos, temos aqui essa passagem de Tiago. Se a gente for olhar um pouquinho para trás aqui, no final do capítulo 3, Tiago está falando justamente sobre o quê? Da sabedoria que vem do alto. Ele está falando sobre a sabedoria que vem do alto e a sabedoria terrena, né? E aí ele fala no verso 17 do capítulo 3, a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura,
depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimentos. Ora, é em paz que semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Tiago estava falando sobre a paz e como ela deveria funcionar, e como ela era, e como ela é, e como ela deve ser, né? Fala aqui pura, pacífica, indulgente. E termina falando sobre paz, né? E o capítulo 4 começa como? De onde procedem guerras? Então, o Tiago está falando ali, ele está dando, né, essa passagem, ele falou, olha, a paz funciona assim. Você tem que ter a sabedoria que vem do Senhor. E essa sabedoria que vem do Senhor, primeiramente, ela é pura, ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, ela é plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimentos. Né? E aí, logo em seguida, ele fala, de onde? Ele faz uma pergunta, né? Verso 1 do capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Ele faz a pergunta e ele com outra pergunta ele responde a pergunta, né? Chamada retórica aí, né? Ele fala, de onde serão os prazeres que militam na vossa carne? Então Tiago está fazendo uma pergunta e está respondendo. Mas eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde saem essas dificuldades, o relacionamento quebrado, a discussão? Irmão, eu estou colocando isso num contexto de irmão, um irmão com pessoas do mundo, irmão com... Esse é um ponto, né, que Paulo está perguntando. Mas esse entre vós aqui, ele também, além disso, você vai achar esse entre vós aqui, na tradução dele, você vai achar um sentido espiritual. Esse entre vós também é você e Deus. É você lutando contra Deus. Você é o Jacó, que lutava contra Deus? Não, mas quem disse que eu luto contra Deus? Como é que eu faço para lutar contra Deus? Lutamos contra Deus, irmãos. A nossa luta também, o nosso confronto, o nosso embate é contra Deus. Por quê? Porque quando eu estou pecando, quando eu insisto no pecado, eu estou indo contra o Senhor. E nós vamos ver mais aqui para frente, que nós passamos a ser, nós éramos considerados o quê? Inimigos de Deus. Nós éramos considerados inimigos de Deus. E quando nós buscamos e nós entramos em conflitos com relação à nossa vida espiritual, no que nós precisamos fazer como cristãos e não fazemos, nós estamos lutando contra o Senhor. Mas aqui o que precisamos atentar também, irmãos, na sequência aqui, de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Irmãos, vocês acham que Deus não nos dá prazer nenhum? Deus não permite que nós sintamos prazer? Vocês acham que prazer é pecado? O prazer não é pecado, irmãos, desde que esse prazer venha do Senhor. O problema é que esses prazeres aqui são os prazeres do mundo. É esse prazer que militam na vossa carne. São prazeres do mundo. E são eles que trazem todo tipo de contenda, de rixa, de combate. Porque esses prazeres, eles estão junto com egoísmo, inveja, ganância. É esse tipo de prazer. Porque para você obter esses prazeres, você se enche de egoísmo,
é só para mim. E de inveja, de ganância. E essas coisas que permeiam o nosso coração, irmão pecaminoso, nos trazem combates, lutas. Irmãos, o nosso próprio Cristo disse que nós viveríamos situações difíceis, mas que Ele tinha vencido. Com essa pregação eu não quero trazer aqui nenhuma solução que diga assim, nunca mais você vai precisar entrar em combate ou uma luta espiritual, não. Mas Tiago vai trazer para nós um caminho para que a gente possa agir de forma, e é lógico que é evidente que esse agir é através do Espírito do Senhor, é Ele que nos conduz para isso, e é só Ele que pode nos conduzir para isso, mas Tiago vai falar como isso funciona, e como nós podemos agir motivados pelo Espírito do Senhor, para que possamos sair vitoriosos, como Cristo mesmo nos fala. Então ele continua aqui, irmãos, no verso 2, né? Cobiçais e nada tendes. Cobiçais e nada tendes. Irmãos, vocês já desejaram determinada coisa e essa coisa parece que nunca se concretizou na sua vida? O que será? Será que aquilo era necessário para a sua vida? Será que Deus tinha aquilo para você? Era aquilo mesmo que Deus tinha para você? Ou era você, no seu coração, pensando no seu prazer, no prazer terreno, é que correu atrás daquilo? E que depois muitas vezes coloca, olha Senhor, eu estive aqui, fiz o que tinha que fazer e eu não recebi. Né? Cobiçais e nada tendes. E olha que ele fala na sequência aqui, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras. Irmãos, atente-se à palavra matais. Aqui não é que a pessoa vai matar ninguém, não, mas a questão é que a inveja que a pessoa deposita no seu prazer, naquilo que ele deseja, naquilo que ele cobiça, ele tem um teor, ele tem né, ele é aumentado, coloca-se uma lente de aumento ali, que passa a ser a se comparar a homicídio. A inveja é tão grande que é comparado a um homicídio. Tiago traz isso aí para que, né, avulte mesmo, para você entender que essa inveja é pecaminosa, essa inveja é, né, assombrosa. Esse tipo de inveja, não que exista alguma inveja boa, né? Alguns falam, tive uma invejinha boa de fulano. Mas cuidado, irmãos. Tome cuidado. Então, irmãos, cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes, por quê? Porque não pedis. E quando o Tiago fala, não pedis, é porque você não ora. O Tiago está falando diretamente para as igrejas aqui, eu estou falando diretamente para os irmãos e falando para mim também. Nós não oramos, irmãos. E se oramos, oramos muito mal. E a gente vai olhar aqui a sequência. Então o Tiago está falando, você não tem nada, porque você não pede, porque você não ora. O cristão que não ora, irmãos, tem um problema muito grande. Primeiro ele precisa entender o que é uma oração, entender o que é falar com o Senhor, entender um relacionamento que ele precisa estabelecer com o Senhor diariamente. E eu não estou falando de quantidade de tempo, mas uma qualidade de oração, uma qualidade de entrega e de colocar diante do Senhor. Nós vamos falar mais um pouco também da questão de submeter ao Senhor. E aí, a partir do versículo 3, pedis, né? Ele fala, vocês não pedem, então vocês não oram.
E quando vocês pedem, e quando vocês oram, né, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Porque não sabem orar. E quando eu falo, irmão, entendo, eu sei que vocês entendem, quando eu falo orar, né? Eu falo, mas eu oro, acabei de orar aqui. Né? Nós temos que ter uma visão mais ampla sobre oração, sobre você falar com o Senhor, você se abrir ao Senhor. Não é aquela oração, né? Encaixotadinha, bonitinha, que você faz todo dia, do mesmo jeitinho, tem as vírgulas, tem as pontuações, a mesminha. Não é esse tipo de oração, isso é uma reza, né? Isso aí é um tipo de reza. Então, irmãos, o que Tiago traz aqui? Pedis, quer dizer, vocês oram, mas eu oro. Tá, você ora, mas não recebe, por quê? Porque pede mal. Porque você não sabe o que você está pedindo. Por que vocês pedem mal? Porque vocês pedem para esbanjar em quê? Voltando novamente lá para o início. Para esbanjar em vossos prazeres. Esbanjar justamente no ponto, né, que Tiago fala. Sabe de onde que vem esses problemas, essas situações, essas lutas, essas dificuldades? Dos prazeres que militam na vossa carne. E quando você vai orar, você pede justamente coisas relacionadas aos prazeres mundanos. Aquilo que você cobiça, aquilo que você deseja dia após dia. E Tiago vai continuar falando. Infiéis. Você vai ver outras traduções, traidores, né? Vocês não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Mas parece que ele mudou, que estava falando de oração, agora está falando de amizade. Né? É inimiga de Deus, aquele pois que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A verdade aqui, irmãos, é muito simples. Quando nós colocamos nossos pedidos, e os nossos pedidos são mal usados, e são usados para esbanjar em nossos prazeres, ele está falando justamente que nós não estamos alinhados com o Senhor, com aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Nós estamos alinhados com o mundo. Porque esses prazeres que nós estamos falando aqui, que Tiago falou lá, é justamente dos prazeres que vêm do mundo. E aqui Tiago fala, olha, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E para quem que ele estava falando, irmãos? Para pessoas, para comunidades que estavam vivendo justamente inseridas em situações, em locais que estavam sendo, né? Estavam acabando fazendo as mesmas coisas que aquele povo que estavam lá, estavam sendo influenciados por eles. E quando os nossos desejos, a nossa vontade não está alinhada com a do Senhor, irmãos, nós estamos nos colocando em oposição ao Senhor. Nossa, mas não tem outra coisa, irmãos. Se Deus está falando uma coisa e você quer outra, não há uma relação quebrada aí? Deus falando, não é por aí que é para ir. Mas eu quero ir. Você está lutando. Você está lutando contra o Senhor. Você está lutando com aquele que quer o melhor para você. E aí as suas orações nunca vão ser respondidas. E quando eu falo nunca ser respondidas, por quê? Pode ser que, né, por algum acaso aí, aconteça alguma coisa próxima daquilo que você... Mas pode ter certeza, irmãos, que não foi Deus que fez. Porque se não tiver alinhado com Ele,
E olha que Deus é misericordioso demais conosco. Então nós precisamos, Tiago está trazendo isso aqui, já começa a nos dar uma orientação para que nós possamos não resolver, mas possamos agir, né? Motivados, novamente eu falo, motivados pelo Espírito Santo de Deus, para fazer a vontade, para nos alinharmos à vontade do Senhor. Então a amizade com o mundo é inimizade com Deus, pensa nisso. Ah, mas olha, eu trabalho lá, tem um rapaz tão bacana lá, eu conheço ele, eu não sou inimigo dele. Irmãos, é lógico, né? Ninguém vai sair brigando, sair no tapa lá, não, eu sou inimigo, viu? Nós somos inimigos. Os irmãos sabem, né, do que nós estamos falando. As atitudes, a forma de agir, como ele se comporta, são contrárias ao que o Senhor deseja. E nós não podemos nos deixar levar. E o que acontece é que várias vezes nós, né, acabamos nos moldando, nos amoldando a este mundo que está aí. Este mundo que pertence ao inimigo. E com isso nós estamos batendo de frente com o Senhor. Infiéis, traidores. E ele continua, ou supondes, versículo 5, ou supondes que em vão afirma a Escritura, e com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Irmãos, novamente a palavra ciúme sempre traz aquela questão, né? O ciúme aí o Espírito Santo, ele não divide a gente com ninguém. Não tem, não pode ter dois senhores, ou você, né, agrada um e desagrada o outro. O Senhor é só Ele. Né? Essa palavra ciúme está inserida nessa questão. A entrega é só para o Espírito do Senhor. E Tiago traz, né, essa afirmação, ó, em vão. Você acha que em vão afirma a Escritura? A Escritura afirma o quê? Que o Espírito que habita, né, que fez habitar em nós, ele não nos reparte com ninguém, ele não nos divide com ninguém, ele é só ele só aceita estar ele. Então nós não podemos ter amizade com o mundo, nós não podemos ser influenciados pelo mundo, o mundo não pode exercer nenhum tipo de influência, nenhum tipo de imposição sobre a nossa vida, porque Cristo nos salvou. Amém? E é com isso, irmãos, que nós precisamos caminhar, e Tiago traz isso para nós. Ele fala, antes ele dá a maior graça para quem? Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, irmãos. A humildade que transforma conflitos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Aquele que na sua oração coloca a sua vontade carnal, a sua vontade, seus prazeres, o Senhor resiste a ele e fala, filho, não tem nada para você. Você precisa mudar, você precisa se alinhar com a minha palavra. Então Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E novamente, irmãos, entendemos a questão dos humildes, irmão. Não é o pobrezinho lá, coitadinho, olha, coitadinho como ele é humilde. Não é, a humildade não é esse tipo, não é esse entendimento de humildade que nós estamos falando aqui. Mas é uma humildade que vai falar na sequência aqui, de se submeter ao Senhor, de obedecer, de olhar a palavra do Senhor e falar, essa é a verdadeira palavra em que eu devo seguir. Submeta-se ao Senhor. Esteja sobre, né, por baixo da mão, sabendo que o Senhor
que vai cuidar de você. E o que Ele te der é o melhor. Não tem nada melhor do que aquilo que o Senhor te oferecer. Irmãos, aí você vai falar assim, mas como eu vou saber que é isso, que é aquilo? Irmãos, nós precisamos, mais uma vez, né, colocar em prática. Para haver relacionamento com o Senhor, nós precisamos colocar em prática. A nossa vida cristã, ela precisa, né? O livro aqui de Tiago, ele é prático. Ele fala de obras, ele fala de fé, né? Mas essa fé, ela tem que ser traduzida em obras, né? Precisa acontecer alguma coisa, eu sou muito fervoroso, eu estou na igreja, mas eu não faço nada. Eu não faço nada que fale, olha, aquele ali é uma pessoa do Senhor, aquele ali eu reconheço ele, porque eu não traduzo em nada, a minha vida é escondida. Ai meu Deus, descobriu que eu sou crente lá na fábrica, e agora? O que eu faço, Lucas? Os caras vão me perturbar. Tem um monte de crente escondido, irmão. Disfarçado. Meu Deus, não fala. Regi? Não fala. Irmãos, sujeitai-vos, verso 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, porque nós vamos olhar ações. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, sempre lembrando que o Espírito do Senhor, né, não é à toa que a Escritura fala que Ele não nos divide, não nos reparte com ninguém. Nós precisamos estar unicamente, exclusivamente, olhando para Cristo. Então sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Automaticamente, irmãos, isso aí é automático. Quando ele fala resistir ao diabo, é porque você está sobre a mão do Senhor. Automaticamente o diabo vai fugir de você. Ele vai falar, com esse eu não tenho a mínima chance. Vou embora. Por quê? Porque você está sujeito ao Senhor. Está sobre a mão dele, você obedece. Você faz o que ele quer. Você faz o que a palavra dele pede. E ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus. Senhor, estou pronto, estou aqui. Não sei o que eu tenho que fazer, mas eu estou aqui. O Espírito de Deus me trouxe até aqui, e o Senhor, Ele se achegará a vós outros. Irmãos, tem situações que a gente não sabe o que fazer. Coloque na mão do Senhor. Coloque na mão do Senhor. Ele responde. Ele vos chega. Você se achega a Ele de que forma? Se colocando na mão dEle. Colocando a sua situação. Senhor, olha, está aqui, eu não sei o que fazer. Ele se chega a você. Ele se achega aos seus problemas. Ele se achega. E Ele vai falar. E você vai entender. Eu já falei isso várias vezes aqui. Falei com os homens no último encontro. Irmãos, eu não conheço a voz de Deus. Eu não sei se Ele fala mais grosso, se Ele fala mais fino, se Ele fala suave, se Ele fala bravo, se Ele fala... Eu não sei. Tem gente que fala, né? Eu ouvi a voz do Senhor que me falou. Eu não sei. Mas eu sinto a presença dEle. Amém? Eu sinto quando Ele fala, por mais que eu não entenda e não conheça a voz dEle, eu sei quando Ele fala comigo, eu sei quando Ele me chama a atenção, o seu Santo Espírito. Vocês também sabem, eu creio nisso, irmãos. E essas são as lutas que nós vivemos, dia após dia. Olha por onde você está indo, está certo isso? Eu brinco com a Manuela, está certo você ir por aí? Você subir a escada? Ela não dá nem a bola, continua subindo a escada. Mas ela é criança, né, irmãos? Mas Deus fala conosco, irmãos, o tempo todo. O tempo todo.
Não vai por aí, fica aqui. Mas eu quero tanto, porque eu quero o prazer. Eu quero o meu prazer. Eu não posso ter prazer? O Senhor te dá prazer. Amém? E você vai saber reconhecer isso quando você se submeter ao Senhor. Ele continua aqui: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Aquele que está, né, famoso, em cima do muro ali, não sabe se vai para um lado, se vai para o outro. Como é que você consegue decidir as coisas, irmão? Se você não faz a ideia, se você não tem a capacidade de se alinhar com o Senhor, você não conhece a vontade, ou você não quer conhecer a vontade do Senhor, então é mais fácil eu ficar em cima do muro. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Quando você limpa o coração, você está pronto a entender a vontade de Deus, porque você se submete ao Senhor, você se coloca nas mãos do Senhor. No verso 9, irmãos, mais uma ação: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Eu sempre li essas coisas lá, trocentos anos atrás. Eu falei, mas eu tenho que chorar? Não é para rir? Irmãos, o Senhor fala com o nosso coração e é maravilhoso, né? Afligi-vos, lamentai e chorai. O riso, irmãos, na sua maioria das vezes, o riso, ele pode ser um sinal falso. Você pode dar aquele risinho amarelo, né? Um riso falso que encobre uma verdade. Agora o choro, irmãos, a não sei que você seja um bom ator de novela e, né, coloca os cristais no olho lá para chorar, né? A gente sabe quando a pessoa chora falso, né? Mas o choro é para trazer, né? O riso é aquela coisa superficial, e o choro, o pranto, é uma coisa que nós entendemos como verdadeira, como genuína. E Tiago está falando sobre isso. Então é preferível você chorar, que é uma coisa verdadeira, do que você soltar risos falsos. Afligir o vosso coração. Se coloque nas mãos do Senhor. E finaliza aqui: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, todo esse caminho traçado por Tiago aqui nos leva à questão da humildade, que nada mais é do que se colocar nas mãos do Senhor, se submeter ao Senhor. Em 1 Pedro 5, 6, 7 fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, ao seu tempo, o tempo de quem? O tempo do Senhor. Nós estamos sempre lidando com o nosso tempo, com a minha vontade, quando eu quero, porque eu quero, da forma que eu quero. Detalhando muitas vezes: Senhor, mas eu quero assim, viu? Não é desse jeito, não. É assim que eu quero. Como se a gente pudesse ter um relacionamento com o Senhor dessa forma, como se o Senhor fosse o gênio da lâmpada, que você pede, tem 3 pedidos, e pede o que quiser. E Ele vai falar, vai fazer. Como se Ele fosse, né? Quem falava muito, acho que era o pastor Marcelo. Como se Ele fosse o Papai Noel, que você fazia o pedido e no final do ano você recebia. Se você fosse bonzinho, né? Comesse tudo, passasse de ano, você recebia. Funciona assim, não é assim, irmãos. Precisamos crescer. Nosso coração precisa caminhar segundo a vontade do Senhor, entender a vontade dEle, por quê, né? Essa vontade do Senhor, ela é melhor.
ela é a que nos satisfaz, é a única que pode nos satisfazer. Então nós precisamos entender, irmãos, que as lutas que nós vivemos, né? E aí nós podemos colocar todo tipo de embate, desde os mais simples até os mais acalorados. Se você estiver alinhado com o Senhor, com a palavra verdadeira do Senhor, tenha certeza, irmãos, se você tiver se sujeitado ao Senhor em humildade de coração, você pode ter certeza, irmãos, que mesmo que não aconteça aquilo que você sonha, que você deseja, você estará plenamente satisfeito, porque você entende que aquilo não é necessário para a sua vida. Eu tenho muito desejo, muita vontade disso, daquilo, mas já passou muito tempo que eu não me preocupo mais com isso, porque eu sei que isso não é necessário. Você pode até querer ter, mas você não pode fazer isso a sua vida, fazer com que isso interfira no seu viver, no seu relacionamento com a sua família, com quem quer que seja. Infelizmente, o mundo, e infelizmente muitos de nós, irmãos, temos esse tipo de atitude. Nós não estamos satisfeitos com nada. Nós não nos submetemos ao Senhor. Nós não conseguimos obedecer. Uma simples situação, muitas vezes dentro de casa, que pode ser resolvida facilmente. Com o quê? Com humildade. Com você se colocar, Senhor, eu não preciso brigar, não preciso discutir por causa disso. Para quê? E a gente leva as últimas consequências, porque o nosso egoísmo, a nossa ganância, a nossa vontade de sempre sair por cima, né? Ela fala mais alto. Mas Tiago traz para nós uma palavra prática que nos ajuda. Como eu falei no início, irmãos, as situações e os conflitos sempre vão existir. Você sempre vai ter conflitos, sempre vai ter situações para você resolver. Mas o que nós queremos e o que a palavra que eu estou trazendo aqui através do livro de Tiago é que nós podemos agir, e isso é sempre impulsionados pelo Santo Espírito de Deus, de forma a se submeter ao Senhor e assim transformar esses tipos de embates e lutas, né? Vitórias a cada dia, né? Quando nós colocamos, porque o próprio Cristo diz que já tinha vencido, e com a vitória deles nós não podemos, né, nos colocar como derrotados. Jamais. Então fica para os irmãos essa palavra. Buscar a humildade, se colocar diante do Senhor, se aproximar de Deus na sua palavra. Entender que nós precisamos estar alinhados com a vontade plena e maravilhosa do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, Pai. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem falado, o Senhor falou nesta noite com nossos corações, ó Pai. Sabemos, ó Deus, das dificuldades que passamos, ó Pai, mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem tudo que é necessário, ó Deus, para que nós possamos fazer a Tua vontade, ó Deus. Tudo a Tua palavra nos diz, nos ensina, ó Pai, para que nós possamos ser humildes, ó Pai, que nós possamos nos colocar debaixo da Tua mão, Senhor, ser orientados pelo Seu Santo Espírito, ó Pai, para que nós possamos atuar de uma forma que agrade somente ao Senhor, ó Deus. Nós sabemos dessas dificuldades, ó Deus, sabemos que vamos enfrentar, mas que nós possamos sempre, Seu Santo Espírito possa sempre nos trazer à memória a Tua palavra, ó Deus, para que possamos utilizá-la, ó Deus, nos combates, nas dificuldades que temos no nosso dia a dia, ó Deus.
que nós jamais possamos desanimar, ó Deus, possamos estar fortalecidos pelo Seu Santo Espírito, possamos estar fortalecidos pela Tua palavra, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar, ó Pai. Nós necessitamos do Senhor todos os dias de nossa vida. Abençoa, ó Pai, a Tua igreja, abençoa, ó Deus, esta noite. Este que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.